Tu não sabe o que está acontecendo no Afeganistão, tu não sabe o que é o Talibã e tu não sabe o que é a Al-Qaeda? Então vem comigo que eu vou te explicar. Então, antes dos Estados Unidos se encontrar no poder no Afeganistão, havia um outro grupo no poder, que era o Talibã. E antes do Talibã assumir o poder, havia a República Democrática do Afeganistão, que durou ali de 1978 a 1992. A República Democrática do Afeganistão era uma república socialista muito apoiada pela União Soviética. E o socialismo, nessa época, sobretudo o socialismo soviético, tem uma característica muito forte de ser ateu. E, obviamente, os islâmicos, digamos assim, da região do Afeganistão não gostaram muito da instauração desse tipo de governo, do socialismo, no caso, né? E os socialistas, eles tomaram o poder no Afeganistão através de uma revolução que ficou conhecida como Revolução de Saur. Acho que é Saur. Revolução de Saur. Então, logo no ano seguinte, 1979, já começa uma guerra civil muito financiada pelos Estados Unidos, porque o contexto que a gente está vivendo é um contexto de Guerra Fria, do socialismo contra o capitalismo, a União Soviética contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, acabam influenciando e financiando, influenciando e financiando, influenciando a guerra civil, apoiando os Mujahideen. Não são os Super Saiyajins, são os Mujahideen, que é um grupo fundamentalista islâmico, né, que visava instaurar uma república islâmica lá no Afeganistão. E os Estados Unidos financiam esse grupo porque eles são contra o Estado socialista que a União Soviética também estava bancando. De um lado, a gente tem o governo afegão, né, da República Democrática do Afeganistão, de um lado, apoiado pela União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E de outro lado, a gente tem os Mujahideens, que é um movimento contra-revolucionário, contra a Revolução Socialista, apoiado pelos Estados Unidos, pelo Paquistão, pelo Irã, pela Inglaterra, pela Arábia Saudita e pela China. Pasmem, né? Tá, mas tu deve estar se perguntando, a China não é comunista? Sim, mas é toda uma área geopolítica que a China também visava ter uma influência geopolítica naquela área, né? Então, as ideologias e uma coisa muito curiosa também é que os Estados Unidos ele deu bazucas. Deu bazucas pros Mujahideens. Os Mujahideens começaram a derrubar helicóptero com as bazucas. E se estima que eles derrubavam pelo menos um helicóptero por dia, no mínimo. Uau. Essa guerra foi ficando muito cara para a União Soviética, até que a União Soviética também parou de influenciar nessa guerra civil. E muitos estudiosos também falam que uma das causas do fim da União Soviética foi que ela gastou muito dinheiro financiando essa guerra, comprando helicópteros e tal, e os Mujahideen estavam explodindo os helicópteros todos os dias. E, enfim, ficou muito caro, né? Porque eu não sei se tu sabe, mas helicóptero é uma coisa muito cara. Então, com o fim da União Soviética, que aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, que já estava entrando em declínio, o governo da República Democrática Afegã acaba logo em seguida, porque não tem verba para se manter no poder e não tem verba para combater os Mujahideen. E o Talibã assume o poder em 1996. Então, o Talibã ele deriva dos Mujahideen e ele é um grupo político com origem no movimento estudantil, no movimento estudantil de estudantes de seminários conservadores islâmicos, né? Então era a galera voltada ao islamismo, estudantes do islamismo. E de 96 a 2001 eles instituíram a Sharia, que são leis islâmicas. Então o Talibã ele cria um Estado teocrático, basicamente, com uma forte união do Estado com a religião, né? Forte interferência da religião no Estado, né? Coisa de louco, até parece que aqui no Brasil não existe.
Inclusive o Talibã criou lá a bancada islâmica. Parece que eles tinham a bancada da bala também lá no Afeganistão. Inclusive, teve a restrição dos direitos das mulheres lá, né? Baniu a TV também, né? Aquela emissora lá tá me perseguindo, vamos boicotar, vamos fechar aquela televisão lá. É tudo mentira daquela televisão lá. As notícias sobre o Talibã. E começaram a perseguir essas redes de TV, baniu a televisão, enfim. Inclusive, se eu não me engano, o futebol também foi banido. Então também se podia amputar os membros de opositores, né, partes do corpo de opositores, e execução sumária de criminosos, né? Porque bandido bom é bandido morto, e o cidadão de bem que segue as leis islâmicas é só não cometer crime que não vai preso, não vai ser executado, né? Então é mais ou menos isso aí. Agora eu te contei uma parte da história e eu vou ter que te contar uma outra parte para falar do Talibã hoje em dia. Mas enfim, vou ficando por aqui. Adiós. Passou a moto, filho.